Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão Os Primeiros Povos das Américas. Eu sou Valéria Portugal, aluna do curso de licenciatura em História da Universidade Uninter Polo Tijuca, Rio de Janeiro. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as condições do índio hoje, aqui no Brasil, e respaldando também um pouquinho sobre o restante das Américas. Começando a nossa aula, nós vamos falar do órgão indigenista oficial, que é a FUNAI, né, o Ministério da Justiça. Em 2010, né, o indigenismo oficial no Brasil completou 100 anos. Apesar da longa e dramática, né, história da colônia e do Império, apenas em 1910, 20 anos após a promulgação da República, foram criados, né, os mecanismos jurídicos e administrativos específicos em âmbito federal para conduzir as relações junto aos povos indígenas. Além disso, como destacou o antropólogo, né, a antropóloga Manuela Carneiro, né, da Cunha, em 1992, houve um verdadeiro vazio legislativo. Os índios sequer foram mencionados na Constituição de 1824 e 1889. A ausência, entretanto, tinha justificativas. Cada província poderia legislar e atuar livremente para promover, né, a catequese e civilização dos índios, o que acabou por trazer trágicas consequências para os mais diversos povos, né, como nós vimos nas aulas anteriores, né. As políticas iniciadas em 1910 abriram um povo, né, um novo período, no caso, a partir, né, do qual a União passou a se responsabilizar e a se envolver diretamente com a questão indígena, retirando duas províncias e líderes locais de suas prerrogativas, né, anteriores, né, como a gente falou também. No ano centenário, né, diversos novos desafios se representam ao indigenismo no Estado. Um novo estatuto, né, dos povos indígenas, que pretende, né, substituir o de 1973, aguardava, né, uma votação no Congresso e, em dezembro de 2009, o governo iniciou um amplo projeto de reestruturação da Fundação Nacional do Índio, a chamada FUNAI, que promete, né, modernizar, né, no caso ela prometeu, né, modernizar e aparelhar a aproximação dos índios, o atual órgão indigenista oficial, tido por muitos como um dos mais, como é que eu vou dizer a palavra, sucateadores, né, e ineficazes, vamos dizer assim, essa é a palavra mais certa, né, da nação. Neste contexto, aqui, né, que a gente apresenta, vou apresentar assim, um breve panorama, como é que eu vou dizer? Pesquisando, né, o que é, né, a FUNAI, esse órgão aí, e o seu centenário, né, que ela já completou, eu vou aqui dar um breve panorama, né, destes 100 anos, com o objetivo de situar, né, e refletir sobre o momento atual, né, porque que a gente vê aí, né, vários momentos atuais, bem, o índio ainda continua bem, né, e continua passando no nosso país e até mesmo fora daqui. O foco, né, dessa nossa aula aqui, gente, é observar nesse processo os avanços e as incapacidades também, né, do modo que a trajetória do passado continuam, né, a se repetir. Então, aqui vocês verem, né, o prédio da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né, que desde 1967 é o órgão, né, indigenista oficial, né, responsável pela produção e proteção aos direitos dos povos indígenas de todo o território nacional, né? Aqui ao lado você vê o logo, né? Esse mesmo logo que está lá, que está aqui no parâmetro da frente do prédio e também tem no site deles, né? Então, o que é a FUNAI, né?
A criação, né, da FUNAI no contexto, né, da ditadura militar, embora projetada pelos intelectuais, né, do CNPI, para superar os antigos impasses a serviço de proteção aos índios, né, que era o chamado SPI, a FUNAI ela acabou, né, por reproduzi-los. Então, ela acabou suprindo essa obrigação. A sua criação, né, ela foi inserida no plano mais abrangente, né, da ditadura militar. Ela foi criada dentro do período da ditadura militar, 1964, 1985, né, esse período aí que nós tivemos de ditadura aqui no Brasil, que pretendia, né, reformar a estrutura administrativa do Estado e promover a expansão político-econômica para o interior do país, sobretudo para a região amazônica, né, onde fica a maior parte, né, de indígenas hoje, e é também a floresta, né, que o pessoal continua aí brigando aí pelos direitos, né. As políticas indigenistas foram integralmente subordinadas, né, aos planos de defesa nacional, constituição de estradas e hidrelétricas, né, essa expansão aí de fazendas e extensão de minérios. Sua atuação foi mantida em plena afinidade com os aparelhos, né, responsáveis por implantarem, né, ou melhor, implementar, vamos dizer assim, né, essas políticas, né. Aí vem o Conselho de Segurança Nacional, que é o CSN, né, o Plano de Integração Nacional, que é o PIN, né, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, e o Departamento também Nacional de Proteção Mineral, que é o DNPM. Então, todos esses órgãos aí, né, junto com a FUNAI, tenta proteger essa grande área, né? Cada um desses órgãos aqui vocês também procuram facilmente no Google, na internet, né, páginas deles, para vocês saberem abranger mais o que é e conhecer um pouco mais o serviço de cada um, né? Então, a ação, né, da FUNAI hoje, né, ou durante, né, também a ditadura, foi fortalecer, né, foi fortalecer a marcada pela respectiva, né, a acionalização, e a perspectiva, né, do Estatuto do Índio, né, que é a lei número 6.001, aprovado em 1973, e ainda vigente, né, reafirmou as premissas de integração que permanece aí a história do SPI, né? Por um lado, pretendia-se agregar os índios em torno de pontos, né, de atração, né, como é feito às vezes, como foram feitos também nos Estados Unidos, né, pontos de atração, usar, né, o índio como um atrativo para chamar turista, aquela coisa toda, né, enfim. Mas não deu certo mais uma vez, né? Porque o índio ele é um povo que ele pensa também, ele tem as suas ideologias. Então, com os batalhões, né, de fronteiras, aí também teve os aeroportos, colônias, os postos indígenas e as chamadas missões religiosas, né? Tudo isso aí, né, que agrega aí e vai afastando, né, vamos dizer assim, esse povo, né, da sociedade, colocando ele lá em destaque apenas como, vamos dizer assim, cunho cultural turístico, né? Por outro lado, né, o foco era isolá-los mesmo, né, e afastá-los da área de interesse estratégico. Então, esses órgãos nada mais ao mesmo tempo que eles dizem que ajuda, eles também afastam, né, acaba afastando, né, esse conhecimento. A gente não tem conhecimento indígena. Por quê? Porque a gente não tem contato com eles, como em outros países, aqui das Américas mesmo, né, como eu falei, que os índios eles acabaram convivendo com os europeus, né, que habitaram lá, né, colonizaram lá o país deles, né. Aqui a gente não vê muito isso. Tem sim alguns estados, sim, que nós vamos ver até aqui adiante, né, muitos estados do norte, nordeste, até mesmo no sul, mas é muito pouco, em vista, né, de uma América toda, né, vamos dizer assim, ser indigenista, né. Então, né, para realizar, né, esse projeto, os militares, né, aprofundaram
o monopólio tutelar, centralizando os projetos de assistências de saúde, educação, alimentação e habitação, né, cooptaram, né, as lideranças e as facções indigenistas para obter consentimentos, vamos dizer assim, de limitarem, né, o acesso de pesquisas, organizações e apoio e setores, né, da igreja às áreas indígenas, né? É o que a gente até também estudou aqui, né? Que muita gente vem de fora para dizendo, sou seu amigo, vou te ajudar, mas na verdade vem para pesquisar, vem para coletar materiais, e isso também os órgãos eles dizem, né, que preservam, mas eu acho que é bem falho, né, vamos dizer assim, porque senão a gente não estaria aí com um vasto desmatamento, né, dentro das florestas, enfim, né, vamos entrar muito aqui nesse detalhe, porque senão a gente vai acabar entrando num cunho de debate aqui da nossa aula, que até é bom e favorável, né, e fortalece também muito aí, para a gente ver o que é certo e errado, né. Mas, continuando, né, então a estrutura, né, do órgão, né, o órgão foi concedido, né, com bases semelhantes, né, à do SPI, né, que eu já falei ali acima, né, o que é. Até 1991, se manteve vinculado ao extinto Ministério do Interior, que sempre, né, exerceu grande, eu vou dizer, grande ingerência, né, vamos dizer assim, ingerência sobre as suas ações. Os presidentes nomeados entre as décadas de 1970 e 1980 eram, em grande maioria, militares ou políticos, né, até porque nós estávamos numa época de ditadura, né, de carreira pouco ou nada comprometidos, né, e até mesmo contrários aos interesses indígenas. A administração foi centralizada em Brasília, né? Esse prédio aqui mesmo a sede, né? Vamos dizer assim, Brasília, embora tenha outros lugares, né? Que tenha os chamadas sedes filiais, né? E os postos, né, indígenas foram mantidos e as inspetorias, né, as inspetorias, no caso, né, transformadas em delegacias regionais. Outras instâncias, vamos dizer assim, outras instâncias administravam, né, de administrações executivas, administravam, né, os núcleos locais de apoio que foram criados e extintos também, né, com o passar do tempo. A despeito, né, dessas modificações, né, a FUNAI se estruturou, né, aos moldes do SPI, de modo mais ou menos, né, vamos dizer assim, centralizados, com grande rigidez, né, burocracia, em 3 níveis, né, especiais, que é o nacional, regional e local, né, apesar das irregularidades, né, que levaram à extinção do SPI, seu quadro funcional foi transferido, para a FUNAI, né? Então foram órgãos que foram se juntando, né, vamos dizer assim, né, um vai saindo, mas vai agregando, né, valores do outro, vai pegando, e com os recursos, né, escassos e mal contabilizados, a FUNAI continuou a operar, assim como o SPI, como profissionais pouco qualificados. Não se concretizou, né, a proposta de realizar, né, planejamentos antropologicamente orientados, né, conduzidos por profissionais de formação sólida, bem pagos, né, e comprometidos com o futuro dos povos indígenas. O órgão, né, por si, ele foi permeado, né, em todos os níveis, por redes de relações pessoais, clientelista, né, vamos dizer assim, né, os chamados clientelistas, né, que são os cientistas que vêm de fora, faz aí suas pesquisas e vão embora, e também, né, tem a parte
corporativa, né, que remete, né, vamos dizer, paternalismo, né, paternalismo, vamos dizer assim, e ao voluntarialismo. Então, quer dizer, ela praticamente hoje vive dessas duas, né, que dominaram, né, o velho SPI, né, são, como eu disse assim, as pessoas aqui, os órgãos, eles apenas fazem junções, vão juntando um com o outro, mas a maior parte deles, ao invés de agregar, vamos dizer assim, coisas melhores, acabam pegando, enfim, a chamada corrupção que ainda permanece aí, né, dentro desses órgãos públicos. Falando aqui minha digamos assim, minha opinião, né? Digamos, minha opinião sincera. Então, né, gente, com a emergência, né, dessa questão indígena no cenário nacional, neste contexto, né, desfavoreceu a questão indígena e começou a emergir, né, no cenário político nacional. A maior parte né, das organizações de apoio aos índios se estruturou na década de 1970. Entre elas, destaca-se as comissões pró-índios, que é o CPIS, né, as associações nacionais de apoio ao índio, que é a ANAIS, né, e o Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI. O Centro de Trabalho Indigenista também, né, que é o chamado CTI, mas não é aquele CTI que a gente conhece de saúde, né, é o Centro de Trabalho Indigenista. A Operação Amazônica Nativa, né, o OPAN, e o Centro Ecumênico, né, de Documentação e Informação, que é o CDI, né, que a gente chama de CDI. Também temos o Núcleo, né, dos Direitos Indígenas, que é o NDI, e estas duas, né, últimas, né, esses dois últimos órgãos aqui se juntaram para fundar o atual Instituto Socioambiental, que é o ISA, criados, né, por intelectuais e clérigos, né, envolvidos com a questão indígena e ambiental. Essas entidades, né, passaram a realizar importantes trabalhos com o questionamento fundamentado e as políticas oficiais, né, a chamada interlocução, né, entre o índio e a FUNAI, bem como a formação de alternativas, né, concretas para o indigenismo brasileiro, né? Na década de 1980, né, diversas manifestações indígenas passaram a ganhar visibilidade nacional, né? Também neste período começaram a se estruturar as suas primeiras organizações formais, né, de base comunitária ou regional, e em âmbito nacional foi criada a União das Nações Indígenas, né, a UNI, que já não existe mais também. Aí, né, a gente vê aí, né, como são criados órgãos, sai, entra, enfim, junta, separa, né? Essa organização, né, indigenista, né, a UNI, ela copiladas, né, pelo ISA, né? E ela foi compilada, né, pelo ISA, né, como eu disse, ela não existe mais, mas está vinculada lá dentro de outro órgão, né? Os povos indígenas e o marco jurídico atual, né, que tem então, com as mobilizações indígenas, né, e das organizações de apoio à Constituição, né, de 1988, acabou por conferir um tratamento inédito aos povos indígenas. Pela primeira vez, né, foi reconhecidos os seus direitos e diferença, né, que está escrito no artigo 203 da Constituinte, rompendo, né, com a tradição assimilatista, né, vamos dizer assim, que prevaleceu até então. Foi garantido, né, o usufruto exclusivo de seus territórios tradicionalmente ocupados,
defendidos a partir de seus usos, né, costumes e tradições, que está também no artigo 203. A União foi instituída definitivamente como instância privilegiada das relações entre os índios e a sociedade nacional, e através do artigo 232, os indígenas e suas organizações foram reconhecidos como partes legítimas para integrar em juízo e em defesa de seus direitos, o que incentivou, né, a expansão e a consolidação das suas associações. Para isso, né, foram definidos, né, canais diretos de comunicação entre o índio e o Ministério Público e o Congresso Nacional. Com estas medidas, né, o conceito de capacidade relativa dos silvicolas, né, que é o Código Civil de 1917, e a consequente necessidade do poder de tutela, perderam, né, a validade perderam a validade, né, nessa atualidade, né, Então, o que acontece? O índio agora, né, ele tem voz, né, ele passa a ter voz, ele passa a querer ter representantes, não representantes homens, brancos, perdão. Não, eu vou usar essa palavra, tá, gente? Não representante branco, mas sim um representante da sua própria nacionalidade, vamos dizer assim, da sua própria descendência, né, da sua própria etnia, né, vamos dizer assim. E em 1991, né, uma comissão especial foi instaurada, né, para rever, né, o Estatuto do Índio, né, aquele Estatuto de 1973, né, ele teve essa revisão aí em 1991, e a partir do enfoque inovador, a Carta de 1988, ela foi abordada, né, foram abordados temas como situação, né, jurídica dos índios, a responsabilidade e assistência da FUNAI, né, os direitos da autoria e a propriedade intelectual, a proteção ambiental e a regulamentação do uso, né, e exploração de recursos naturais, os procedimentos, né, de demarcação de terras indígenas, né, a transmitação, né, do projeto, entretanto, foi paralisada em 1994. Você vê que tudo aqui, né, quando começa a caminhar, sempre vem um que para tudo e é igual obra, gente, fica lá parado, né? Então, tá lá, desde 1994, né, a descentralização, né, do indianismo oficial se iniciou na década de 90, né, como a gente vê aí, né, houve amplos debates cerca de papel, né, do papel do órgão indianista oficial. A partir do novo marco jurídico, o Ministério do Interior foi extinto e a FUNAI foi transferida, né, como a gente falou, ao Ministério da Justiça, né. Os blocos parlamentares anti-indianistas propunham, né, fechá-la sem substituí-la por nada de novo, o que provocaria né, um grande vazio, né, administrativo, né, uma mobilização indígena e organizações de apoio defendiam, né, e defendem, né, o que a reestruturação do órgão fosse feita comumente a aprovação do texto, né, do Estatuto de 1991, né, o governo, né, na época do governo Collor, lá em 91, realizou por meio de decretos uma ampla reforma das atribuições da FUNAI, as responsabilidades sobre a saúde, né, como a gente falou, educação e desenvolvimento rural e meio ambiental foram descentralizadas, né, e passaram a ser exercidas pelo Ministério da Saúde, Educação e o Desenvolvimento Agrário, né, pelo Meio Ambiente. Aí a gente vê que as ações, né, extra-funais, né, decretadas por Collor tomaram, né, rumos distintos e impactaram, né, de certa forma, né, o modo
diferenciados, né, dos povos indígenas no Brasil. Então, durante, né, os anos de FHC, estas políticas passaram a adquirir contornos, né, administrativos mais precisos, e algumas, né, como a ONGS e associações indígenas, né, passaram a participar ativamente do processo de implementação das políticas públicas, né. Com o decreto, né, de 91, né, de 1991, a FUNAI escravizada, né, vamos dizer assim, em suas atribuições, passou a se concentrar nas políticas de, de regularização, né, regularização da FUNAI. E em 1996, né, o governo FHC ele acabou modificando essas regras para a demarcação de terras indígenas, né, qual que a gente está correndo aí até hoje, né, visando destacar as necessidades e participação indígena e o direito à constatação das partes afetadas, né? Esse decreto é o decreto de 1775/96 da portaria 14/96. Né? Então a gente vê aí, né, essas demarcações ainda acontecem até hoje, inclusive estamos tendo um problema aqui mesmo no nosso estado, né, no Paraty, né, caiçaras e indígenas, né, brigando, né, pela posse, né, de terras, e isso acontece direto, né, demais, né. Então aí a gente vê, né, que o desenvolvimento, né, dos projetos participativos, né, também de 1996 passou a operar, né, os projetos integrados de proteção às populações de terras indígenas da Amazônia Legal, que é o chamado PPTAL, resultado, né, da parceria entre a FUNAI e o programa piloto para a conservação das florestas tropicais do Brasil, que é o PPG7. Embora, né, direcionados à demarcação das terras, né, o PPTAL se propôs, né, a criar, né, as alternativas aí concretas, né, e de longo prazo ao modelo tutelar. Essa proposta, né, se baseou no Instituto ao Controle Social e Atuação Indígena, né, da qualidade na estrutura da FUNAI e do Estado de modo mais abrangente. Em seu âmbito, né, a partir das experiências aí, né, ao Japaí do Amapá, foi criado, né, um modelo de demarcação participativa que tem como premissas, né, básica a parceria e a corresponsabilidade dos povos indígenas na formação, né, das políticas que lhes afetam diretamente nesse modelo. A própria, né, demarcação é tomada como apenas uma das etapas do processo mais abrangente e a gestão, né, sustentável das terras indígenas. Então, tratando-se aí, né, de uma proposta, né, baseada no diálogo intercultural que apenas se realiza enquanto políticas públicas com o pleno envolvimento e concordância dos povos interessados, né, se mantém aí, né. Nessa experiência, né, inovadora do PPTAL, né, ela estimulou a criação, em 2001, do projeto, o projeto demonstrativo dos povos indígenas, o PDIPI. É o desenvolvimento, né, vamos dizer assim, o desenvolvimento do âmbito do Ministério do Meio Ambiente, né, em parceria com o PPG7. Este projeto é voltado ao financiamento de iniciativas de valorização cultural e desenvolvimento sustentável, elaborados e geridos pela população indígena e seus parceiros. Então, aí a FUNAI, né, e suas demandas por reconhecimento, né, indígena
em 2002 a ratificação pelo governo brasileiro, né, a Convenção de número 169 da Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, e sobre, né, os povos indígenas e tribais, né, perdão, em países independentes, né, aprofundou a sustentação, né, jurídicas e jurídicas e a demanda do povo, né, antes tomados por acumulador, aculturados, né, vamos dizer assim, e integrados que integrados, né, a essas ordens, né, eles acabaram, né, enfim, por vez. É uma, vamos dizer assim, é um vai e vem, sempre, né? Então, né, como a gente diz, né, essa estrutura, né, pretende, de uma certa forma, né, se tiver, né, uma direção, né, certa, combater, né, os impasses, né, históricos dos órgãos indigenistas oficiais, apreciativos, dos diversos, né, diversos povos se posicionaram, né, então teve diversas tribos acabaram se posicionando e essa convenção, né, ela de uma certa forma acabou por fazer algumas demarcações, poucas, né, poucas essas, mas que prevalece aí e mesmo assim ainda eles estão sempre brigando que há coisas erradas, enfim, tiveram e sempre, né, vão ter órgãos que vão entrando e vão saindo e vão criando leis e novas leis até para poder ver, né? Porque a gente sabe que no país, né, vamos dizer assim, quem manda mesmo é aquele que tem mais força, né? O mais força no caso do capital, né? Falando aqui, entrando um pouco saindo um pouco do assunto aqui e entrando um pouco aqui no assunto financeiro, né? Então, né, a gente vê aí, né, que é um processo que vem se arrastando, é um processo longo e que, enfim, acredito eu que não vai ser tão resolvido tão cedo, né? Sempre vai haver. Mas se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar só, né, nessa aula aqui só falando só sobre isso. E então eu aconselho vocês a entrar no site aí da FUNAI, né, pesquisar, né, entrar nesses órgãos aí também que eu falei, e vocês vão ver lá todas as leis, enfim, que eu não vou entrar muito aqui em detalhe das leis, né? E dando seguimento aqui à aula, agora a gente vai conhecer, né, os indígenas, né, o indígena na política brasileira. Aí eu pergunto uma pergunta aqui para vocês. Você acham hoje que tem muitos índios na nossa política, né, envolvidos aí na política brasileira, né? Então, né, vamos aqui, né, observe aqui, né, gente, que esse aqui talvez seja o indígena, né, mais famoso na nossa política, né, que é o chamado, ele é o Mário Juruna, mais conhecido como Cacique Juruna, né? Ele ficou bem conhecido porque ele, além de ser, né, o primeiro indígena, né, a entrar na Câmara, né, ele tem essa fama também de estar andando aqui, ó, como a gente vê aqui nessa foto abaixo, está sempre com um gravador. Então a gente vê aqui, ó, aqui em cima, essa foto, né? O Mário Juruna, ele está em discurso na Câmara Federal, né? E abaixo aqui ele está com seu inseparável gravador. Então a gente, em 19, né, de abril, não sei se por coincidência ou não, porque a data, né, vocês sabem, né, que 19 de abril significa que é a comemoração do índio aqui no Brasil. Mas foi nessa mesma data, em 1983, o cacique Chavante Mário Juruna subiu, né, ao plenário da Câmara Federal
para um discurso histórico em homenagem ao Dia do Índio, né? Então, escolher aí, né, essa data aí vocês vão ver, né, que não foi por coincidência, era uma data que a gente comemora, né? E hoje em dia não é tão até nem tão bem, enfim, comemorada, mas em seu discurso, né, abre aspas, ele diz assim: eu não vim aqui fixar com ninguém, eu vim aqui para trabalhar, para defender o povo, eu vim aqui para lutar. Eu quero que a gente comece a respeitar o nome de Juruna. Eu quero que gente trate índio brasileiro o mais possível dentro do melhor. Cada um de nós tem consciência de cada um de nós, tem capacidade. Ninguém tem menos capacidade. Enfim, né, nesse discurso, ele tentou, né, fazer sua diferença, né? Ele buscou, né, fazer sua diferença, vamos dizer assim. Né, ele vamos dizer assim, combativo e questionador, né, que ele sempre foi, ele se tornou, né, o primeiro e único parlamentar indígena do país. Né, ele foi eleito com 31 mil votos pelo PDT do Rio de Janeiro e com apoio, né, de figuras emblemáticas do partido, como Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Foi deputado até 1987, período marcado por embates acalorosos, né, em debates sofridos pela mídia e por outros políticos, na tentativa de desmoralizá-lo, né? As pessoas acham, ele é índio, por que ele está aqui? Não fala claramente, não. Mas por quê? Mas de uma certa forma ele tinha que estar ali sim, porque eu acho que assim, né, como todo mundo quer um representante, os índios também querem ter seus próprios representantes, né, vamos dizer assim. Lá dentro das aldeias eles têm, mas e fora dali? Não é? Eu acho que mais do que quem sabe mais do que eles precisam são eles mesmos. Não somos nós que temos que chegar lá e impor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que é o próprio índio, né? O próprio indinista que precisa ter realmente o seu representante. Mas, enfim, e isso até hoje é muito assim, é uma batalha muito acirrada, né? Mas aí Juruna aí acabou deixando, né, a sua marca registrada, como a gente falou, né? Foi o primeiro indígena, né? Andava em separado com um gravador, até por ele não entender muitas coisas, então ele levava esse gravador, né, a tiracolo para registrar todas as conversas com autoridades sob o argumento, né, de que a palavra, né, do homem branco não tinha valor, como não tem mesmo, né, a verdade seja dita. Faz muita, né, ele falava assim, né, abre aspas, faz muita promessa e depois esquece tudo, fecha aspas, que é o que acontece demais aí, né, a gente vê isso, né, só procuram a gente quando precisam de votos, bom, mas aí a gente já está entrando aqui em questões também que, né, que não vem ao caso, né. Mas ele quase, né, perdeu o mandato, gente, por bater de frente, né, com o governo militar, porque nessa época, né, a gente estava, como eu disse, a gente estava vivendo uma ditadura, então o governo era militar, né, e todo o ministério, né, ele falava que todo ministro é a mesma panelinha e a mesma cabeça, não tem ministro nenhum que presta. Para mim, todo ministro é corrupto, ladrão, sem vergonha e mau caráter. Não vou dizer que todo ministro é bom, legal e justo. Vou dizer que todo ministro é do mesmo saco, que aproveita o suor do povo trabalhador. Isso aqui foi uma declaração que ele deu à revista o Jornal Pasquim, né, que hoje é uma revista, Jornal Pasquim na época,
Então, ele fazendo essa declaração clara, direta, né, vamos dizer assim, e verdadeira, gente, ele acabou, né, aí por ganhar também muitos inimigos, né, vamos dizer assim, né, então acabou, né, brandou, né, no Congresso Nacional, acabando brandando aí essa entrevista, né, provocando uma ira, né, a ira do presidente na época, que era o João Figueiredo, que pediu, né, sua cassação. O deputado, né, ele acabou recebendo, né, apenas uma censura na casa, porque tá vendo? É como fala, né? Falar a verdade, e hoje tá super na moda, né? Falar a verdade é sinônimo de condenação, né? Eu acho que sempre foi, né? Então, e uma outra polêmica, mas voltando aqui, né, na vida do Juruna, né? Uma outra polêmica em que se envolveu foi ao denunciar, né, o empresário Calain Eidi, que teria oferecido a ele 370 milhões de cruzeiros, isso na época, tá, gente? Para que votasse em Paulo Maluf, opção, né, dos militares às eleições indiretas para a presidência da República. Juruna, né, devolveu o dinheiro e relatou o ocorrido em uma coletiva de imprensa e acabou votando, né, em Tancredo Neves, candidato da oposição. Né? Então a gente vê aí, né, a compra de votos, como que né, sempre foi e é ainda, né, até hoje, caso aí de eleger, né, maus políticos, né? Mas, né, antes de se despedir, né, do cargo, ele criou, né, uma comissão parlamentar do índio e viu, né, aflorar uma intensa mobilização, né, dos indígenas a seus aliados durante a Assembleia Nacional Constituinte, a ANC, que atuou na elaboração, né, da Carta Magna promulgada, né, em 1988, né, a nova Constituição simbolizava a transmissão, né, democrática do país após mais de 2 décadas de ditadura, especialmente, né, cruéis para os indígenas, né, como registros e relatos, né, dessa Comissão da Verdade, que foi publicado em 2014. Pelo menos, né, 8.350 indígenas foram mortos, né, pelo menos, né? Olha só que coisa. Entre 1964 e 1985, em massacres, expulsões de terras, remoções, né, forçadas, contágio, né, contagiados também por doenças e vítimas, né, de torturas e maus tratos em campo de concentração criados pelos militares. Então, o que a gente vê aí, né, ele tentou, né, fazer uma diferença, mas ele também, né, ele também viu, né, que do lado dele também tinha pessoas que eram coniventes, né? Para você ver, né? Como que a gente pensa assim, poxa, os índios são não, como a gente sempre falou aqui desde o início, há índios que sempre ajudaram, né, os europeus, né, a escravizar os índios, aquelas coisas todas. Então, sempre também tem aquele lado, né, o outro lado da história, né, o outro lado da moeda. Mas aí, né, gente, é aquele negócio. E essa paz aí e vem se aproveitando até hoje, né, os poderosos aí, né, para essa demarcação, como a gente vem falando, das aldeias, né, das terras indígenas, né, para aumentar, né, os seus capitais, suas extensões de terras. Então acaba o quê? Por criarem, né, hoje agora são chamadas milícias, né, antigamente usava do poder militar, hoje usa do poder da milícia. Enfim. Mas seguindo aqui, né, com os nossos indígenas na política brasileira, nós temos aqui, ó, na tribuna da Constituinte. Esse hoje, né, ele é um senhor, mas na época que ele é um rapaz, né, esse indígena, o Ailton Krenak, né, chamou na época que é muita atenção da liderança, né, das políticas, né, de opinião pública, com um discurso que ele fez
né, na Assembleia Nacional da Constituinte em 1987. Esse discurso ele está disponível lá no YouTube, tá? Para quem quiser assistir. Eu já assisti, não sei, já até perdi as contas. É um discurso assim caloroso, emocionante, vale a pena, tá? E então vamos conhecer um pouquinho aqui, né? Vamos falar um pouco desse homem aqui, esse indígena Ailton Krenak, que hoje, né, ele tem vários livros aí, só para dizer um pouquinho a biografia dele, tem vários livros, documentários, para quem quiser, tem um muito bonito, que eu não canso de assistir, que é O Sonho da Pedra, Ailton Krenak, O Sonho da Pedra, então vale a pena aí também, tá disponível, passa no Canal Brasil, mas está disponível também, acho que no YouTube. Então, vamos aí, né, a intensa, né, participação indígena no período, né, da Constituinte revelou ao país uma realidade quase desconhecida pelos brasileiros. Centenas de indígenas foram a Brasília, né, e ocuparam, né, gabinetes de parlamentares e plenário, né, do Congresso para poder falar, né, sobre suas mazelas, né? E o discurso, né, como eu disse aí, do Ailton Krenak, né, o Ailton Krenak, então, na época, um jovem, né, de liderança, setembro de 1987, na tribuna, ressoa ainda, até hoje, né, ainda, ele vestindo, né, se vocês olharem bem aí, né, ele está vestido, né, com um impecável terno branco, enquanto ele discursava, né, vamos dizer assim, ele tingiu o rosto de preto, à medida, né, que ensinava, né, ao país, vamos dizer assim, né, que ele pegava um trechinho aqui do discurso dele, né, abre aspas, o homem indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação de sua tradição, da sua vida e da sua cultura, que não colocaram em risco e nunca colocaram sequer a vida dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais a de outros seres humanos. Fecha aspas. Né? Então, provocando, né? Provocando aí ele é vamos dizer assim, provocador aí entre os brancos, né? Um incômodo, né? Acabou incomodando aí essa civilização, né? Vamos dizer assim, burguesa, que não procura entender ou não quer, né, entender. E acabou, né, né, acabou definindo, né, ele acabou definindo como deputado da Constituinte o José Carlos Saboia, né, da época, né, do PMDB do Maranhão, ele acabou uma entrevista, né, ao Instituto Socioambiental, o ISA. O discurso contundente, né, do Krenak pela aprovação da emenda popular da União das Nações Indígenas, apoiado, né, por uma mobilização indígena sem precedentes. Foi decisivo, né, para assegurar uma identidade cultural, né, uma identidade cultural própria, né, quanto à organização social, né, as línguas, as religiões, né, as tradições, e estabelecer, né, também o direito, né, inaliável, né, sobre o seu território. Então, o Estado, né, como responsável pela demarcação das terras, né, como eu disse lá em cima no artigo 231 e 232 da Constituição, né? Então, a partir daí, né, criaram então, né, a gente vê aí, né, o Ailton Krenak, né, ele de uma certa forma, né, ele
buscou, né, essa diferença, né? Ele fez essa diferença, né? Buscando aí essa diferença, ele discursou, e esse discurso foi um discurso muito marcado e é marcado até hoje, né? Pelos pelo parlamento e pela história, né, que marca aí a história indígena, né? E aí a gente dá seguimento aqui, né? Agora a gente vê aqui o neto, né, do cacique Juruna, né? Embora não tenha tido muita convivência, né? Ele dizia, né, que embora ele não tinha tido muita convivência com o avô dele famoso, o Rafael Weir, né? O Weir, não sei como se pronuncia, conhece bem, né, a história do avô, né? Ele nasceu no ano em que Juruna foi eleito e hoje, aos 35, né, ele atua como presidente nacional do movimento indígena, do PDT. Começou, né, a sua militância política durante o curso de antropologia da Universidade de Brasília, a UNB, e não demorou, né, para perceber que essa seria uma possibilidade, né, para levar adiante a luta pelos direitos dos povos tradicionais, né, defendidos pela família. Então ele disputou uma vaga, né, de deputado em 2014 pelo PCdoB, mas os percalços, né, para lançar a vida pública não foram poucos, né, quando ele abre aspas aqui, né, no discurso dele, quando participei da eleição não tive apoio nenhum como candidato, fui com a cara e a coragem, pois a causa era maior do que qualquer coisa. Na minha opinião, a verdadeira democracia está na participação das minorias. Sendo assim, considero que a atual legislatura não representa a população, as populações mais vulneráveis, né? Ele afirmou isso, né? E de fato, quando o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, realizou pela primeira vez, né, o mapeamento dos candidatos usando o critério cor e raça, há 4 anos, né, a porcentagem de representantes indígenas ficou em último lugar, com 0,32%. É isso que eu falo, tá vendo? Ó? Os autodenominadores, né, digamos assim, os autodenominadores amarelos correspondiam a 0,46% e os negros foram responsáveis por 9,24%. Em 2016, né, o resultado não foi muito diferente também, tá, gente? Das 475.351 pessoas que concorreram no pleito municipal, né, somente 0,34 eram indígenas, etnia com o menor número de participantes. Foram cerca de 1.600, né? E desse total, 28 competiam pelo posto de prefeito, 57 pelo de vice-prefeito e 1.519 pelo de vereador. Entre os que se identificaram, né, como indígenas, a maioria era do sexo masculino. Então foram 72,38% do grupo, enquanto as mulheres ficaram com 27,62% das candidaturas. Tem um escritor, né, ambientalista, o Cacá Vera, né, também ele apostou, né, na Câmara Política de origem indígena, né, ele é de origem indígena, tá? Esse escritor ambientalista. Ele foi, né, criado, né, na periferia, né, de São Paulo e desde a juventude acompanhou o processo da demarcação territorial dos Guaranis nos distritos, né, de Parelheiros
empoderamento da comunidade local. Ele tentou, né, uma vaga, né, no Senado pelo PV, né, o Partido Verde Paulista, ficando em quinto lugar na votação, que culminou, né, a vitória de José Serra, na época, né, do PSDB. Então, para a gente ver, vamos ver os relatos aí, é muito pouco, né, a participação indígena na política, é muito, muito pouco ainda, né? Mas não é possível, né? Eles estão aí tentando e espero que eles consigam ter mais vozes lá dentro, sim, né? Então, a gente seguindo aí, a gente vai ver aqui, né, hoje, né, quais são as principais lideranças indígenas, né? Essas lideranças aí indígenas, né, na Amazônia. Porque a Amazônia, que é o maior, né, território, como eu disse, indígena, né, hoje aqui dentro do Brasil, e também por causa da floresta. Então, a história, né, da Amazônia, né, indígena, né, vamos dizer assim, escrita por grandes líderes, né, como figuras aí como a Juricaba, né, líder, né, dos Manaiós, né, Ian, de encontro, né, com aos interesses, né, dos exploradores europeus. Hoje os líderes indígenas lutam contra, né, essa exploração mineral, o desmatamento, né, as mazelas sociais trazidas por interesses econômicos e a defesa do reconhecimento das terras indígenas, como a gente vem falando aí toda a aula, né? Então a gente vê aí um deles aqui, vocês já até devem ter ouvido falar, que é um dos mais famosos, até porque o Sting levou ele lá para fora várias vezes, ele se tornou o melhor amigo, né, um dos amigos do Sting, que é o Rayoni, né, Rayoni Metukitiri, não sei se está certa a pronúncia, gente, me desculpa, mas o cacique, né, é mais conhecido como cacique Rayoni, como é conhecido, né, como eu disse, talvez seja um dos líderes, né, indígenas mais famosos, né, um dos mais famosos do país, né, porque ele nasceu em 1930 no Mato Grosso, na vila, né, de Crajimopijaracre, hoje conhecida como Capote, né? Ele pertence, né, ao povo Kayapó, né? Então ele é do povo da tribo do povo Kayapó, e ele aprendeu português, né, com os irmãos Vilas Lobos. Esses irmãos eles fizeram as demarcações, ajudaram a fazer as demarcações do que chamado Alto Xingu. E tem um filme, né, tem livros que relatam, né, esse acontecimento, tem diversos livros, mas tem um filme também, vale a pena vocês assistir, fica aí como indica, né? Então, voltando ao Rayoni, ele conquistou, né, a fama internacional por sua luta pela preservação, né, da Amazônia. A marca registrada é o seu adorno, né, em volta, em torno aí esse disco, né, em forma de disco que usa no lábio, né, inferior. E na internet, né, são comuns, né, imagens dele ao lado, né, de personalidades internacionais, né, como eu disse aqui mesmo, o cantor Sting, né, que disse que é um dos seus melhores amigos, o ex-presidente francês Jacques Chirac, o cacique também, ele é uma figura, né, muito comum em protestos e mobilização, né, indígenas em todo o Brasil, seja em pequenos municípios ou na capital federal, né? O nome já foi cotado, né? Seu nome já foi cotado mais de uma vez para candidato ao Prêmio Nobel da Paz, né? Aquele Prêmio Nobel da Paz, mas a iniciativa ainda não se concretizou, né? Então ele sempre tem aí, né, a sua indicação, mas até então não se concretizou. Outro líder, né, que tem ganhado aí muito espaço é o Davi Kopenawa, né, ou David Kopenawa, não sei como ele gosta de ser chamado, né, que é o líder dos Yanomamis, né,
ele segue, né, os mesmos passos do cacique Raoni, como liderança indígena brasileira de projeção internacional, né, ele está sempre lá fora também. É, mais conhecido no exterior do que no Brasil, né? Para vocês verem, né? Mais conhecido. A gente não procura, então ele tem mais conhecimento lá fora. Lá fora, se vocês procurarem saber, todo mundo sabe, aqui quase não, mas aí vocês vão. Agora vocês já sabem quem é, e se quiserem também, né, pesquisem mais um pouquinho. A prova, né, disso, né, da publicação da sua autobiografia, ele tem uma autobiografia chamada La Chute do Ciel, né, que é A Queda do Céu, que é uma biografia de 2011. Então vocês veem também que aí o indígena, né, todos eles, né, eles têm uma biografia vasta, né. Na nossa literatura a gente quase não utiliza muito, né, não se procura muito, mas há bons livros também, né, abrindo esse parênteses aqui, há muitos livros, muitos bons livros aí escritos, né, por né, autores indígenas, né, e outros autores também, né, que pesquisam, né, a vida indígena, né. E aí essa biografia, né, somente na França, né, o livro escrito em parceria com o antropólogo francês, né, Bruce Albert, possui, possui uma tradução, né, tem uma tradução também para o inglês, né, possui uma tradução. A edição em português, ela chegou, né, aqui ao Brasil em 2015, entre os admiradores do líder indígena está o rei Harald V da Noruega, e em 2013, né, o monarca visitou a terra indígena dos Yanomamis e passou 4 dias na aldeia, né, com um amigo aí, onde, né, o Davi, né, mora, dormindo em rede e comendo as mesmas comidas que os indígenas, né. O reconhecimento, né, da atuação de Copenaua, da defesa dos direitos indígenas da floresta, foi laureada com diversos prêmios, né, entre eles, né, o Global 500 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1989, e a Ordem do Rio Branco ao grau do Cavaleiro em Brasília, em 1999. Além disso, em 2009, né, foi homenageado pelo comitê, né, do Bartolomeu de las Casas, né, em Madrid. Então, é uma pessoa aí também que vem lutando, né, pelo seu povo, pela cultura indígena, né? E aqui logo abaixo a Sônia Guajajara, né? É uma das maiores vozes do movimento indígena brasileira, né? Ela nasceu em 1974 em uma aldeia do povo Guajajara, né, Terena, na região da floresta amazônica do Maranhão. Ela é conhecida, né, como Soninha, carinhosamente, né, conhecida como Soninha, atual, né, coordenadora executiva da articulação dos povos indígenas do Brasil, né, o APIP, mas esteve, né, por 2 mandatos à frente da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão, e foi vice-coordenadora também, né, vice-coordenadora da coordenação das organizações indígenas da Amazônia, a Cuiabá, né, chamada a sigla aí. Por 5 anos, ela já acumula, né, acumula, né, na sua luta na defesa dos direitos, né, dos povos indígenas aí, muitos méritos. Eu vou deixar um pouco aqui para falar mais adiante, porque pesquisando a vida da Sônia, acabei descobrindo, né, vou abrir aqui um outro parênteses também, outras mulheres, né, que faz essa diferença na cultura indígena. Então, a gente vai ter uma próxima aula só falando sobre isso.
né? Eu adorei fazer essa pesquisa, falei, gente, como, né, que as mulheres realmente têm aí o poder do empoderamento, né? E isso não é só em outras culturas, né? Todas as culturas, isso é muito legal, muito bacana, né? E aqui então ao lado, né, temos o Jacir de Souza Macuxi, né, que é da liderança do indígena Macuxi, é um dos maiores defensores do reconhecimento da terra indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. Jaci, né, ele nasceu no dia 7 de setembro de 1947, na comunidade indígena do Lilás, na própria Raposa Serra do Sol. Aos 26 anos, né, ele foi alçado ao posto de Tuxauau, né, da sua aldeia, né, um momento é, era crítico, né, para os indígenas nessa época aí, né, do norte de Roraima, né, como eu disse, né, com aquelas brigas, né, entre garimpeiros, né, avanço, né, dos avanços sobre as terras dos indígenas, né, com eles, né, aí vieram também os alcoolismos, as drogas, doenças, né, então o Jaci, né, ele conseguiu, né, unir todos os povos, né, tuxaus, né, da região para ajudar, né, os chefes da comunidade a combater, né, essas mazelas aí que acabam, né, acabam influenciando também, separando, né, o povo indígena. E a aldeia, né, fez desse sucesso, né, várias comunidades indígenas aderiram, né, à iniciativa que mais tarde se tornou o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, né? Então aí a gente vê, né, como que de uma simples, né, união e uma estratégia acabou também criando, né, um conselho aí para discutir, né, as falhas que existe, que o povo indígena enfrenta até hoje, né? Então vocês veem aí, são líderes, né? Como a gente viu aqui, alguns líderes, dentre 3 líderes aqui, uma mulher, né? Obviamente. E como eu disse, né? Nós vamos falar sobre outras também, né? Que além de Sônia, né? Outras que vieram antes, né? Antes Sônia e pós Sônia, né? Vamos dizer assim. Mas seguindo aqui nossa aula de hoje, o indígena na literatura. O indígena aparece na literatura brasileira desde as primeiras manifestações literárias, desde a Carta de Pedro Vaz de Caminha aos cronistas dos séculos 17 e 18. Nessas obras, contudo, o índio aparece apenas como registro equivalente a referências encontradas nas obras dos viajantes. Como personagem, ele apareceu no século XVIII, né, na poesia épica de o Uruguai, né, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. No romantismo, o indianismo chegou a ser colocado como plataforma no manifesto da revista Niterói. Essa revista não existe mais, né, mas na qual, na época, né, ele se afirmava a presença do índio na literatura como a principal maneira de exaltar e definir a nação. Mas o índio vem aparecer, né, no início do romantismo, como a gente disse aqui, com as poesias de Teixeira e Souza, né, a filha do pajé, e Domingos José Gonçalves de Magalhães, a Confederação dos Tamoios. Os dois tiveram pouca repercussão, sendo a Confederação, né, dos Tamoios criticada por José de Alencar, né, esse mesmo, né, que daqui a algum tempo, né, ele e Gonçalves Dias veio a assumir, né, essa corrente indianista, né, assumindo isso, né, foi uma das suas maiores importâncias, né, ao exercer essa influência. E o José de Alencar ele deixou, né, no caso aí na nossa literatura, três romances, né, dos quais apenas um deles, né, é dedicado à vida indígena, né, que é o Birajara, e nesse, né, são registrados costumes e rituais indianistas.
Mas de acordo, né, com a bibliografia que o romancista coloca nas primeiras edições, né, extraídos aqui no livro dos Viajantes, o quanto o Guarani e Iracema são obras, né, em que o romancista procura a ligação entre o índio e o branco, sendo que o primeiro, né, o branco, né, é exaltado tanto quanto o índio, além de ser dedicado, né, um épico, né, um romance e um ataque, né, a uma das suas tribos, né, no caso aqui, né, o Guarani, né, ele tem como pano de fundo, obviamente, né, a cultura indígena e branca, né, esse ataque, né, da tribo indígena à fazenda do pai, né, da mocinha, que é a Cecília, que é a branca, na qual Peri, que é o índio, ele desempenha, né, um importante papel dessa luta, né, em defesa, né, dos amigos brancos. Então, aqui a gente vê as 3 obras, né, indianistas do José de Alencar, e eu escolhi exatamente essas capas porque foi as que eu li na época, quando eu estava no ginásio, né, nas minhas aulas de literatura. A gente tinha uma biblioteca, né, dentro do colégio, e essa era a coleção que era disponível na biblioteca. Então, eu achei assim, muito importante resgatar essa capa, né, que é uma capa que nos traz lembranças. E como eu disse aqui, né, o Guarani é o primeiro romance dele. Né, nesse romance, ele coloca ali o índio e o branco como iguais, né, vamos dizer assim, né, um romance de 1857. Depois tem a Iracema, né, a chamada Virgem dos Lábios de Mel, que inclusive tem música, né, em homenagem, tem local, né, destinado. O Birajara, né, que é o único, né, livro que realmente retrata toda a cultura indianista, né, como ele vive, como ele enfim, como ele representa. Lembrando que todas essas obras aqui também, né, elas são disponíveis não só com livros, né, em outras edições, mas também elas são liberadas, né, foram feitas dela filmes, minisséries, né, na época que emissoras faziam as minisséries, as grandes minisséries, músicas, né, tem músicas também baseadas nessas leituras. Enfim, a gente vê que aí a cultura indígena, né, na literatura é bem vasta. E como eu disse anteriormente, os índios também. Nós temos muitos autores indígena, né, hoje. Né, autores aí que têm excelentes livros que vocês podem estar procurando, que é uma leitura assim, muito bacana, muito legal. Eu, na próxima aula, vou tentar trazer alguns títulos para vocês. Né? A gente dando seguimento aqui, a imagem, né, do índio no cinema, como eu falei, né, anteriormente. Então, aqui a gente tem também 3 representações, né? Ana Terra, de 1971, o Guarani, de 1996, né? Lembrando que antes desse aqui já teve outras edições, né? E depois, após esse aqui também, na minha pesquisa eu vi que teve algumas edições também, né, do Guarani. E aqui Tainá, que é o filme de 2000, e teve um outro também, né, que é a Tainá, uma aventura na Amazônia. Se a gente for olhar bem esses 3 cartazes aqui, a gente vai ver uma coisa. Todos eles falam sobre o índio, comentam sobre o índio, mas eu acho, assim, o que mais se aproxima, o que mais é mesmo indinista, eu acho que é o Tainá. Porque você vê a atriz principal realmente é uma menina, né, indígena, e os outros aqui ficam a cargo de atores, né, representando o índio. Então, então a gente vê aqui, né, que desde, né, do começo também deste século, quando o cinema ainda buscava buscava e explorava, né, suas habilidades e potências, filmes e temáticas indígenas eram produzidos no Brasil. E mesmo no exterior, e até mesmo no exterior, tá, gente? Tem filme, tem um Guarani mesmo que é até de um italiano, né? É uma construção aí de um diretor italiano. Constituiu-se, né, uma expressiva filmografia. Então, outra coisa também que vale a pena a gente buscar, né, filmes também que fala, né, sobre
E sem contar também, né, se vocês forem lembrar lá no iniciozinho das aulas, né, aqueles 2 filmes também que a gente que realmente fala um pouco sobre o índio, né, que é o Colombo, né, e a Missão, né, também, que retrata muito essa parte aí da vida indígena, né. Então, o Brasil, né, mesmo como assim eu disse, mesmo no exterior, ele constituiu-se uma expressiva filmografia que cobre um espaço de tempo relativamente amplo da década de 10 até a atualidade, né? Focalizando o índio brasileiro de formas variadas e expressando um imaginário social, ou melhor, como uma sociedade não indígena, urbana, dos centros produtores e consumidores de cinema. Contribuiu e expressou um certo conjunto de imagem e valores, né, em relação às sociedades indígenas. Nesse sentido, a análise de filmes de ficção é um instrumento importante para a compreensão não apenas, né, dessa sociedade retratada ou imaginadas, né, no âmbito do cinema, mas principalmente para a compreensão de quem ou do meio, né, do qual os filmes com essa temática foram produzidos, né? No Brasil temos a presença de imagem, né, da imagem do índio no cinema como eu disse, desde o início. Como o exemplo aqui é toda a produção fotográfica e cinematográfica da Comissão Rondon, né, que é outro órgão aí, né, durante as primeiras expedições, né, que como eu falei, dos Irmãos Villa-Lobos, que está retratado também, tem um filme, né, que fala sobre isso. Entre vários documentários também, tá, gente? Aí são filmes mais realísticos, né? A comissão, né? Comissão de linhas telegráficas e estratégicas do Mato Grosso e Amazonas, né? Através do trabalho do Major Luiz Tomás Reis, que realizou, né, um conjunto notável de imagens sobre as sociedades indígenas, contadas na época através das atividades da comissão. No interior dessa produção, né, podemos destacar também os sertões de Mato Grosso do Sul, né, 1912, a expedição Roosevelt de 1914, ambos lançados comercialmente, né, eles foram lançados comercialmente em 1915. E Rituais e Festas, Bororó, de 1916. O seu filme, né, mais conhecido, entre outros, né, esse é um dos filmes mais conhecidos também, que também pode ser, esses filmes aqui, tudo que eu falei, pode ser procurados aí no YouTube hoje em dia. E lá no site mesmo da própria organização Rondon, né. Essa produção, né, apresenta aqui um viés, né, a festa, né, do Bororó representa um viés de documentação e divulgação de informações sobre essa população, até então pouco conhecida naquela época, né? E mesmo nos trabalhos, né, da comissão, de seus objetivos e valores. Temos ainda também o trabalho, né, de Silvio Santos, pioneiro do cinema na Amazônia pelos Coronéis da Borracha. Realiza-se filmes que focalizavam, né, vários elementos do mundo amazônico, incluindo os índios, né, como no País das Amazonas, né, de 1921. Isso aí é um filme do Silvio Santos, não é o Silvio Santos esse apresentador não, tá, gente? É cineasta, que conta exatamente o ciclo da borracha e o indígena ali também no meio disso tudo, né? E No Rastro do Eldorado, que é de 1924 e 25, né? Foi o período que ele ficou lá, ele também fez vários documentos sobre essa parte. Paralelamente, né, a essas produções documental, temos o Nascente, né, no cinema da ficção, que também se interessava, né, pelo índio, mas com um objetivo bem diversos, né, pois o tema era considerado adequado para a utilização em filmes de aventuras
e romanescos, né? Assim temos os filmes como Iracema, né? Que já tinha falado, né? A literatura, ela também virou filme, né? De 1919, e as duas versões de Guarani, como eu falei, de 1916 e 1920, e temos que são realizados, né, pelos imigrantes italianos, Victorino Capelaro, né, e o Birajara, de 1919, né, de Luiz de Barros. E, novamente, né, o outro Guarani aí, de 1920, por João de Deus, todos, né, inseridos num contexto de constituição da cinematografia nacional, né? Então a gente vê aí que são obras que até então, antes o índio era visto, até igual na literatura, era visto apenas como fato de relato, né? Um relatório de documento. Aí a partir de então passa, né, a fazer a literatura, da literatura também passa a fazer esses filmes, né, para poder ficar visados, né, no âmbito comercial, né? E nos anos 30 temos duas adaptações importantes, né? O Caçador de Diamantes, que é de 1932, e ainda, que é de Capelo, né? E sobre a epopeia, né, dos bandeirantes, né? Fala sobre a epopeia dos bandeirantes no século XVIII, e o importante descobrimento do Brasil, de 1937, que é de Humberto Mauro, inspirado na Carta de Caminha, né? Temos ainda agora, nos anos 50, a chanchada, né, Casei-me com um Chavante, né, de 1957, de Alfredo Palácio com Pegar no Sobrinho, e a temática, né, indígena aqui continua a ser focada no decorrer do tempo até a atualidade, como demonstra, né, alguns filmes da década de 90, como Brincando nos Campos do Senhor, que é de 1991, de Hector Babenco, né? Capitalismo Selvagem, de 1993, de André Closepson, e versões, né, mais recentes, como o Guarani, aí, de 1995, que é o que está no slide, né? E de Norma Begum, e o mesmo, né, o mesmo Hans Stein, de 2000, de Luiz Alberto Pereira, né? Dentro desses contextos, né, pode-se afirmar que o cinema nacional, desde a sua constituição, tem no início dos seus temas, né, sejam os grupos reais, contatados, né, por Rondon, ou seja, o índio, tomado da literatura romântica nos filmes ficcionais, né? A gente vê que também, né, aí tem o Tainá, né, que vive na Amazônia com o avô, né, que é esse filme aqui que eu falei, né, o Tainá aí, que eu acho que, para mim, assim, realmente é um filme que eu posso afirmar que pelo menos 90% é realmente indígena, né, vamos dizer assim. É um filme de ficção, né, gente? Não estou falando dos filmes relatados como documentários, né, como nível de documentário. Estou falando um filme como ficção, como um entretenimento, né? Então tem aí o Tainá, né, que vive na Amazônia com um avô, né, um sábio índio, por depender, né, da floresta, dos caçadores, é perseguida e tem de mudar, né, para uma vila, onde acontece, né, onde ela conhece, né, o Joaninho, né, um menino da cidade, né, da cidade grande, no caso um branco, né, então aí novamente, né, a mistura, né, do índio, né, o contato do índio aí com o branco, né, aquela par de igualdade, vamos dizer assim, né, e juntos eles aprendem a lidar com os valores, né, da cidade e da floresta. A direção desse filme é do Sérgio Bloch, né, da Tânia Lamarca, o roteiro é da Cláudia Levay, do Reinaldo Moraes, e a atriz principal, né, que é a menininha aqui do filme, né, a Eunice Barros Baia, ela é descendente, né, de índios da tribo Baré. Na época ela tinha 8 anos, né, gente? Hoje ela está com 30 anos e ela trabalha no Teatro Municipal de São Paulo. Hoje ela mora, né, em São Paulo. Na época ela morava no norte, né, no norte do nosso país. E por ter sido escolhida, né, para fazer o filme, né, Tainá, ela fez também o filme Tainá 2, um tempo depois, né, Tainá.
E tem um outro filme mais recente aí, que tá aí Na Origem, mas aí já é outra atriz também, né, de origem indígena, de uma tribo, enfim. Mas aí a gente vê, né, a força do que o índio também tem no cinema, né? Tanto documental como entretenimento, né? E fora, entre outros que relatam aí, se a gente for puxar aqui pela memória, né? O Tempo e o Vento, né? Que são obras de romance, né? Mas quem também que a gente pode citar aqui? Deixa eu pensar aqui mais. Agora realmente não falhou minha memória. Eu não estou assim lembrando de nenhum. Podia ter feito uma listinha, né, gente? Depois eu até faço e trago mais algumas outras referências para vocês aqui, tá? Mas enfim, né? A gente vê que para nível de entretenimento tem gancho. Tem, né? Mas fica aquilo ali, né? Ou o índio ele é retratado como sempre o ingênuo, aquela coisa toda. Não tem assim vamos dizer assim, não tem um relato de uma família natural. A Amazônia, temos um aqui, gente, chegou aqui para mim, a Amazônia de Calvez, de Chico Mendes, né? Que também é um excelente, né? Um excelente aí uma dica aí para vocês, né? Para poder vocês pegarem e pesquisar, é um excelente filme também. Esse filme ele relata, né, a luta, né, enfim, a luta realmente indígena e do líder, né, Chico Mendes ali que está junto defendendo a Amazônia, como a gente tem sempre falado aqui, a gente começou esse bloco aqui, né, falando, né, dessas origens, né, vamos dizer assim. Esse Amazonas, ele é a minissérie, né, que foi retratada, né, pela Globo. Sem contar, também teve outras, a Muralha, que aí também fala um pouco dos bandeirantes, mas também tem a ver com os indígenas, né? Enfim, a Globo ela tem um acervo muito grande de minisséries, né? As minisséries são excelentes. A própria mesmo, né, aquela que também que fala, né, sobre a linha, uma que corta a linha férrea da Amazônia, né? Então, temos aí vários documentos, várias obras aí que retrata o índio, né? A importância do índio também ali, mas ele fica sempre como secundário, né? Vamos sempre ali na parte secundária, né? Sempre como o pano de fundo da história, né? Mas enfim, uma hora aí, quem sabe, né? A gente já tem também, tá? Eu já pesquisei, tem cineastas indígenas, né? Quem sabe esses aí eles consigam, né? Fazer outras obras que retrate melhor o índio, assim como urbano, né? No caso, assim, aquele índio que vive como nós. E seguindo aqui, né? Vamos ver aqui a inclusão do índio no esporte, né? Aí vocês verem aqui duas imagens. Essa daqui é a atleta, né? De tiro ao arco, que ela o nome dela é Iaci, né? Só que ela teve que registrar um outro nome, é Graziela Santos, ela é conhecida como Graziela Santos, ela é da etnia Carapuã, né? Ela foi a primeira atleta indígena a participar do Pan-Americano de 2019. Então aí a gente vê, ela abriu, vamos dizer assim, para o índio, por que eu estou falando isso, gente? Porque o índio, ele sempre, vocês lembrarem, desde as primeiras aulas, os índios sempre teve seus esportes, né? Aquela coisa que a gente fala da cultura indígena, né? Ele não é só fabricante de louça, de artefatos, ele também era guerreiro. E muito dessa parte, né, do ser guerreiro, para eles era também uma maneira de competição. Então, eles têm uma competição que hoje é chamado de jogos indígenas, né, que é o que a gente vai relatar aqui. Né, e essa menina, a Iaci, né, ela foi a primeira indinista, né, vamos dizer assim, a participar de um PAN. Esses outros meninos aqui ao lado dela, que também são da aldeia, né, Carapuã e Cabemba, né, eles também estão treinando, né, para seletivas, né, eles são treinadores aí de uma seletiva, né, de apresentação do Brasil de tiro ao arco. E sem contar, né, tem canoísmo, né, outras coisas mais. Então, a gente vê aí várias etnias indígenas, elas se reuniram
né, ela se reúne todo ano para essa festa de eventos esportivos, né, do Brasil, que é o chamado os Jogos do Povo Indígenas, né? É um evento multiesportivo, né, criado desde 1996, perdão, através de uma iniciativa indígena brasileira do Comitê Intertribunal Memória e Ciência Indígena, com o apoio do Ministério do Esporte do Brasil, né, sendo um dos maiores eventos esportivos culturais indigenistas da América. São diferentes modalidades, né, como o cabo de guerra, né, aquelas brincadeiras que a gente até brinca, né, em grupos, quando criança, ou até mesmo em educações físicas, né, nas escolas, né, cabo de guerra, corrida de tora, bola de borracha com cabeça, que é uma espécie de futebol, né, o arco e flecha, que a gente está vendo aqui relatado, a canoagem e a zarabatana, que é aquele que eles usavam muito também nas suas guerras, que é um canudo, né, que ele coloca ali dentro aquela flechazinha para atingir a outra pessoa. Só que aqui no evento não é para atingir um arco, né, gente? Pelo amor de Deus. Numa competição, né, onde não se espera, né, o anúncio dos campeões, porque todos aqui eles são ganhadores. O fato, né, deles quererem se reunir é uma forma também de não deixar, né, essa cultura morrer. Então ali para eles tanto faz se tem ou não, quem é ou não é campeão, entendeu? Se saiu ou não saiu um ganhador. O que eles querem mesmo é a reunião, né? Essa reunião de diversidade entre tribos, até porque eu falei, são várias tribos, todas as tribos não são iguais, né? Todas as tribos têm idiomas diferentes, nomes diferentes, hábitos diferentes, isso eu venho falando desde o início. Então, para eles, né, esses eventos são importantes. E para nós, assim, do Comitê Olímpico, quer dizer, para nós que eu falo o homem branco, ele percebeu também que é uma boa para o país. Então, ele passou a investir. Opa, ali tem atleta, ali tem pessoas que, né, pode representar nosso país lá fora. E por que não? Realmente, gente, o índio é brasileiro tanto como nós. Até mais do que nós, se a gente for pensar dessa forma, né? O índio é mais brasileiro do que a gente, porque ele já estava aqui, ó, há muito mais tempo, né? Então, o Brasil, uma das principais nações de competição, né, de representação indígena, o Brasil, para vocês verem, ó, eu pesquisando, né, levantando essa pesquisa, o Brasil é uma das principais nações com representação indígena, né, distribuída em 261 etnias e mais de 350 mil indivíduos. Olha que bacana isso, né? Mas esses números, assim, a gente às vezes não fica sabendo, né? Porque não é interessante, né? Comentar, né, sobre isso. Então, mesmo assim, né, ainda há poucas, né, exposições, né, relevantes sobre a cultura indígena, né? E menos ainda, né, sobre os esportes, né, sobre os seus esportes. Existe, mas é muito pouco, né? Aí é o que a gente vê aqui no próximo slide, né? Esse espaço de diversidade cultural. Aqui eu escolhi basicamente, né, falar, né, sobre o artesanato do norte, né, no caso da América do Norte, né, dos Estados Unidos, que é exposto em lojas essas que ficam dentro de parques. Lembra dos parques nacionais indígenas que eu falei? Lá em cima também tem, gente, não é só aqui no Brasil não, tá? Os artesanatos maias, né, que ficam também expostos aí nos países da América Central, né, e até mesmo aqui na América do Sul, também expostos em lojas ou em armarinhos, até mesmo em camelôs, né? Aqui esse aqui é representação lá da Guatemala. E os nossos aqui também, que são os artesanatos, né, Guarani Maebi, né, que fica também expostos na Rio São Paulo, como queiram, gente, vendidos nas estradas. Por quê? Porque o que a gente vê, se falando de cultura indígena, a gente vê muito dentro dos próprios museus e centros culturais, mas ali juntuamente, vamos dizer assim, com os que vieram de fora, com os europeus, né? com o que veio de outros lugares, de outros continentes. Então, como eu disse, existe, né, pelo menos 4 museus, né, encontráveis que eu encontrei aqui na internet, mas não listados pela FUNAI, que é o Museu do Índio, da Fundação
Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, o Museu do Índio Tucumã, em Nova Hamburgo, que é no Rio Grande do Sul, e o Memorial dos Povos Indígenas em Brasília, no Distrito Federal, e o Museu do Índio em Caiabá, Mato Grosso. Então, quer dizer, são museus muito pequenos, entendeu? Só quem gosta mesmo é que visita. Não são museus aí divulgados para você visitar, não falam, não são museus igual os museus nacionais, né? Os museus que estão lá na Praça Mauá, que todo mundo faz propaganda para ir visitar. Então, e quando a gente vê cultura indígena, ela está misturada com outras culturas. O índio, ele está sempre ali, ó, misturado, não tá sempre ali no canto, vamos dizer assim, sempre exposto ali no cantinho. Então, né, gente, a gente vê que de uma certa forma, o índio, ele tem sim a sua diversidade, ele luta por isso, né? Ele, dentro, né, das próprias aldeias, como a gente vem falando, ele além dos representantes lá dentro, ele quer que esse representante saia de lá, ele não quer que o homem branco seja o representante dele, e ele está certo, entendeu? Porque quem sabe, quem sabe o que ele precisa são eles mesmos, né? Não somos nós. Nós não temos que impor o que eles precisam, né? E abrindo aqui, gente, um parênteses, né? Como eu estava falando, dessa como eu disse aí, né? Que o índio, ele quer sim o seu representante, né? Ele procura, ele tem isso, nós vamos ver, como eu falei, quando eu fiz essa pesquisa para essa aula, eu vi que tem muitas mulheres hoje em dia que são representantes, né? Uma maior parte delas são mulheres, não estão só os homens, né? Então, essa observação que eu vou abrir aqui é referente ao nosso cacique, né? Que eu falei lá, um dos caciques mais, digamos aí, que está aí na história, né? Que é o Juruna, né? Que ele também tentou, né? Ele tentou, né, um cargo, né? Novamente, ele tentou a reeleição, não conseguiu, né? E devido a isso, ele não bateu o pezinho e deixou para lá. Ele simplesmente continuou, né, na tribo dele, tentou lutar, enfim. Muitas pessoas se aproximam, né? Assim, eu falo muitas pessoas vindas de fora e até mesmo algumas pessoas vindas aqui de dentro, mesmo do nosso país, se aproximam deles, mas com o intuito de tomarem conta, né? Ah, eu vou te ajudar, mas conforme isso, o que eu vou ganhar em contrapartida? E ele era muito disso, vocês mesmos viram, né, na aula, que ele não aceitou, né? Ele podia ter aceitado vários subornos, e ele não, e ele ia para frente mesmo do microfone falar. Ele não tinha medo, era uma pessoa que não tinha medo. Então, ele não conseguiu, né, essa reeleição, né? Em 2002 ele até tentou, mas não conseguiu. E ele faleceu, né, aos 58 anos, né, num casebre, né, no Guará, cidade próxima a Brasília, né, depois de um longo tempo com dificuldades financeiras e problemas de saúde, que o condenaram, né, a passar os últimos anos em uma cadeira de rodas, né? Foi velado, né, no salão da Câmara e enterrado na aldeia, né, do Barrinho, na reserva Chavante, né, São Marcos. Hoje, terra indígena, São Marcos, em Barra, né, das Graças, Mato Grosso do Sul. Então, a gente vê, né, um cara aí que lutou, né, que lutou até o final da sua vida e realmente faleceu do mesmo jeito que ele entrou na política, sem nada. Então, isso aí, né, gente, fica um ressalvo aí para a gente pensar, né, exatamente, né, no que a gente está fazendo, nos votos que a gente está votando, nas pessoas em que a gente está votando, né, nos votos em que a gente está vendendo, né, que tem muita gente aí que vende voto. E a aula de hoje fica por aqui, né, lembrando que aqui tem todos os links, né, da aula, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pesquisar, trazer também novos assuntos aqui para a gente debater. Eu fico aqui por hoje. Boa noite a todos e fiquem com Deus aí até a próxima aula, tá? Reflete bastante porque eleições estão aí, né, abertas. Parabéns.